Que a paz do nosso Mestre Jesus vibre em nossos corações durante esses momentos de estudo e reflexão. Hoje nós vamos repassar as ideias do capítulo 2. Áureo nos fala da vida. O objeto da obra é a evolução. Por exemplo, capítulo 1 foi as fronteiras da evolução. E o objetivo da obra, cada capítulo também tem seu objetivo. O primeiro capítulo, nós vimos fronteiras da evolução. E verificamos que dentro da relação evangelho e evolução, o avanço do conhecimento estava limitado à adesão da humanidade aos conteúdos do evangelho. Adesão verdadeira. Hoje nós vamos ver a evolução da vida. E a relação evangelho e evolução marca a solidariedade em todos os momentos da vida, desde a sua criação. O evangelho está presente. Assim, o capítulo 3 do evangelho fala das muitas moradas. E traz também o conceito da solidariedade de todos os seres e de todos os mundos. Também falando da vida. Por isso mesmo nós vamos comemorar os 150 anos com ele. Passemos ao nosso capítulo, ante a grandeza da vida. Ele está na área da temática das ideias abordadas na era antes do Cristo. Áureo nos fala da nossa criação. A evolução da vida e a solidariedade. Aí está a relação dos temas. Os temas, como eu já expliquei para vocês entenderem bem, são apenas os blocos das ideias que eu extraí, que eu separei dentro do capítulo. Não está lá, vocês não vão encontrar esses 6 itens lá, numerados. Isso aí eu fiz uma organização de ideias, tabulando-as para poder fazer os slides e abordar aqui com vocês, em todos os capítulos. Muito bom. Item 1. Solucionada a origem da vida, coloca o espírito áureo. As enciclopédias dizem que sim. E qual é a base dessa afirmativa? Começa aí. A sintetização da ureia por Wöhler. Ele fez pela primeira vez, produzindo no seu laboratório, um elemento que só os organismos vivos produziam. A ureia. Esquentando esse cianato de amônio. E isso foi uma revolução, porque até ali só a força vital podia produzir uma matéria orgânica proveniente de organismo vivo, no conceito da ciência até então.
foi um marco. Isso aí realmente foi uma boa referência do Espírito Áureo para começar as ideias. A sintetização do DNA por Kohlberg e Gullian. Realmente eles entraram nesse mecanismo fantástico e mexeram nele. Os trabalhos de Oparin sobre os colóides. Colóides são coisas muito pequenininhas, minúsculas, extremamente, e formando coacervados, que são soma de partículas de proteína com partículas d'água, muitas delas dentro de um conjunto que, segundo a teoria ali, naquele ambiente da Terra inicial, viria a produzir, pela natureza, as células do futuro. Isso também deu uma grande conversa nos meios científicos. As experiências de Stanley Miller, J. Thoreau Calvin e Sidney Fox botaram num tubo de ensaio as condições terrestres, nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Aí afirma Áureo, a tese vitoriosa e aceita é a da geração espontânea. Então, ficou provado com aquelas combinações dos trabalhos feitos pelos cientistas que a natureza espontaneamente podia sim criar a vida. Bom, aí vem Áureo fazendo um comentário crítico. Geração espontânea? Questiona Áureo. Essa tese já foi provada como errônea por Pasteur, mas foi reaplicada às condições da Terra há 4 bilhões de anos. Então ele está fazendo uma crítica a essa suposição de geração espontânea adotada. Tese já provada como errônea por Pasteur. Descargas elétricas, segundo a tese dos cientistas, produziriam os tijolos químicos da vida. Esses tijolos teriam adquirido a vida através da formação, por acaso, do DNA. É aí que o Áureo bate forte. Essa é a questão do por acaso. E o DNA é a memória das características da autorreprodução. A euforia da descoberta, continua Áureo, se fundamenta no fato de cientistas haverem conseguido reproduzir em laboratório o que deve ter sido a atmosfera primitiva do planeta e obtido a formação de aminoácidos, adenina e açúcares, mais a famosa experiência de reconstrução de um vírus. Cientistas fizeram isso em laboratório, puseram aqueles elementos químicos e deram choques de altas temperaturas e tal, provocando raios, etc. E obtiveram esses produtos aí que são a base da constituição física dos instrumentos ou das células. Muito bem. Hernani Guimarães Andrade explica isso nessa obra, com detalhes. Aqueles que se interessarem pela parte da ciência disso, devem ler, porque esse aí é um cientista brasileiro que ficou conhecido
no mundo inteiro, pelos seus pares, homens que trabalhavam nessas áreas da ciência. E ele, inclusive, explica essa questão aí, mais a famosa reconstrução de um vírus. Teve um cientista que pegou um vírus e desmontou. Depois, montou outra vez. Só que causou uma polêmica muito grande, porque o vírus fora da célula não se reproduz, mas dentro de células ele pode se reproduzir. Nós sabemos disso, né? É ou não é? Quem é que nunca pegou um vírus aí? É. Muito bom, mas a questão é outra, viu, gente? E aí, como ele se reproduzia, entrou a questionamento sobre a vida. E foi uma discussão entre cientistas, homens importantes. E Aro está fazendo essa citação dessa famosa reconstrução de um vírus. Então, tudo isso ele está fazendo citações para chamar a nossa atenção, não é dos cientistas, é a nossa atenção para a questão que ele levantou do acaso. Do acaso. Esse vírus foi montado ao acaso? Uma boa pergunta. Então vamos lá. Geração espontânea. Infinitamente mais fácil e racional seria admitir que as inteligências superiores agiram criadoramente sob o influxo divino, na incessante arquitetura dos universos e da vida que os glorifica. Né? Seria mais lógico. Seria mais lógico. Admitir que as coisas estivessem sendo feitas por seres que estivessem administrando o processo. Foi um cientista que desmontou o vírus, não foi o acaso. E que montou, que conseguiu montar. Então a natureza está montando sem uma orientação inteligente? No fundo, a questão que ele levanta. Homens de ciência dobrando joelhos ao acaso. Aí ele está dando vamos dizer, uma mexida. Está mexendo, olha, mexendo com a vaidade, né? Homens de ciência, dobrando os joelhos ao acaso. O orgulho nascido de uma vaidade estulta e presunçosa. Vejam bem, quem é que provoca essa situação de se dar valor ao acaso? Orgulho, vaidade, presunção. Aquelas mesmas coisas que no mundo moral provoca a nossa prisão às inferioridades. O processo é o mesmo. Faz homens afeiçoados à frieza e à objetividade dos raciocínios lógicos preferir fazer culto à irracionalidade. É a crítica do Áureo. Insistem em dobrar os joelhos ao acaso, em honra do inexistente. Então ele bate, não existe, está provado por Pasteur, e ele confirma. Porque os homens de ciência fizeram aquelas experiências todas, dali não saiu nenhum bichinho andando, não. Era só obtiveram produtos que dariam suporte à natureza fazer o que fez, segundo eles. Vocês estão me entendendo, né? Por onde estamos andando. Aí, eu coloco esse outro aí, que é um homem que não é da ciência, é um homem da religião, da fé.
E faço uma pergunta para vocês: qual dos dois conhece melhor Deus, hein? É o homem de ciência ou o homem da fé? Hein? É uma boa, né? Não é uma boa pergunta? Lá no livro dos Espíritos, está dizendo que nós não temos condição de conhecer nada de Deus, né? Então a gente não pode ficar muito orgulhoso. Irmão Auro está falando para nós, homens da fé. Ele não está falando para os cientistas. Ele só está preparando a nossa mente para fazer certas reflexões quando as informações, por exemplo, através da mídia, chegam para nós de que a ciência resolveu o problema do espírito. Quando ela descobre certos mecanismos intrincados da estrutura do nosso cérebro ou coisas afins. E eles gostam de colocar assim, principalmente o pessoal da informação, né? Eles têm um prazer imenso de dar umas cutucadas nos religiosos, né? Então nós estamos recebendo esse reforço para nos colocarmos numa visão mais correta desses problemas. Einstein saudou o grande Max Planck, aí ele faz uma referência a esse grande cientista que praticamente através do seu laboratório, das suas pesquisas, das suas teorias, deu início à física quântica. E ele era um homem de extremo valor, e vocês podem entrar, por exemplo, no YouTube, colocar lá Max Planck, vocês vão ver vídeos interessantíssimos sobre a vida dele. Essa referência aqui tem todo o sentido. E fala aqui exatamente em expulsar do templo da ciência os que apenas querem exibir seus talentos e os movidos apenas pela esperança de compensações vantajosas. Então, dentro do templo da ciência, há a conspurcação dos sacerdotes da ciência. Mas também dentro dos templos da fé, os problemas são da mesma natureza, muitas vezes. Vocês vejam como Deus ama todo mundo mesmo por igual, né? O cientista está procurando Deus e nós também, né? Através da religião, do mecanismo, etc. Estamos em igualdade de condições com os mesmos problemas e tendo que dar as mãos. Isso aqui é uma das frases de Max Planck, hein? Não está na obra do Auro, não, eu tirei da internet. Para os crentes, Deus está no princípio das coisas. Para os cientistas, no final de toda reflexão. Boazinha, não é? Visão bíblica e astronômica da criação. O universo da ciência teve um começo. Antigamente, pensava-se que o universo existia de todo sempre. Não. A ciência bota uma idade no universo. São 13 bilhões e uns tantos milhões de anos. Ele começou em algum lugar, em algum momento. E está explodindo diante dos nossos olhos. As galáxias estão se afastando umas das outras. Elas ainda se encontram, tal, mas como um todo o universo está explodindo. Essa é a visão dos cientistas. E isso é comprovado através da frequência das radiações, da luz, por exemplo,
das galáxias que estão se afastando, elas mostram isso. Foi o universo criado do nada ou de materiais pré-existentes? É uma questão que até os cientistas fazem e fizeram e conversaram muito sobre isso e jamais resolveram. Toda a matéria do universo estava concentrada no átomo primitivo. Vocês não vão acreditar. E esse átomo primitivo explodiu. Vocês não vão acreditar, aqueles que ainda nunca pensaram nessa coisa. Todo esse universo, com todas essas galáxias, com todas essas dimensões, ele é o produto de uma explosão. Segundo os cientistas, de um próton. Não é nem de um átomo, é de um próton, que tinha uma massa infinita dentro de um átomo. Esse próton explodiu e criou esse universo inteiro. Ora, e olha, e são os cientistas mais importantes do nosso mundo que falam isso, né? As equações matemáticas demonstram que é isso mesmo. Está certo, não é uma brincadeira que eles estão fazendo, não. É inacreditável. É inacreditável. E eu acho até que, se eles acreditam nisso, por que não acreditam nos espíritos? Que é muito mais fácil de ser acreditado. É ou não é? Vamos e venhamos. Quem acredita nessa história de um próton ter feito esse estrago que fez? Não tem problema para acreditar nos espíritos, meu Deus. Tudo começou num clarão de luz e energia, que é a mesma visão bíblica. Vocês estão lembrados que o mundo começa com a luz. Passa-se a luz, fiat luz, fiat lux. E a luz foi feita. Olha aí. Ciência e religião se encontrando aí, né? Agora está batendo nisso. Aí vem as dúvidas da ciência. O universo continuará a se expandir? Quando esse livro foi feito, ainda havia certas discussões. Hoje não tem mais não. Com a descoberta bem mais recente da matéria escura, da energia escura, etc., já não se tem dúvida, o universo vai fazer a sanfona, ele vai abrir e fechar. O universo oscilará expandindo-se e depois se contraindo? E aí Áureo afirma, antes mesmo de que isso já fosse admitido como regra geral. O que a ciência terá que admitir é que existem incontáveis universos. Hoje isso, os cientistas também estão falando assim com maior naturalidade. São formados, nascem, crescem, envelhecem, contraem-se, morrem, explodem e renascem numa incessante recriação sob o controle amoroso e potente dos arcanjos divinos. Ele vai, depois, bum, faz outra explosão. Explode. É brincadeira, gente. Agora, quando esse universo está expandindo, está bom, nós estamos ficando aqui, está tudo muito gostoso. Mas vocês já pensaram, quando esse universo começar a voltar outra vez e virar um átomo com aquela temperatura de não sei quantos quatrilhões ou quintilhões ou sextilhões de graus Celsius. E nós lá, porque onde é que nós vamos? Nós estamos dentro desse universo. Vamos preparar a nossa evolução moral para fugir desse universo e passar para um outro, através de um buraco de minhoca. É ou não é? Que une os universos como uma ponte, de um modo bem fácil. Isso na linguagem dos cientistas, hein?
que eu estou usando. É, gente, eu estou só me distraindo um pouco. Mas é isso. Aí Áureo entra nos berços da vida. Acredita-se que as estrelas se formem de nuvens de gás e poeira. Então, Áureo diz isso, que isso é uma crença dos cientistas. É uma crença geral. Ninguém tem dúvida disso na ciência. Sob as forças gravitacionais, aquecem-se e irradiam calor. É o Áureo falando das coisas da ciência. Quando a temperatura é suficiente para iniciar reações atômicas, geram energia pela conversão do hidrogênio em hélio, como o nosso Sol. Só para vocês terem ideia, meus irmãos, o Sol, em cada segundo, ele transforma 616 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio. E, com isso, ele manda para o espaço, na forma de ondas eletromagnéticas, 4 milhões de toneladas por segundo. Uma delas é a luz visível que a gente vê, além de partículas e outras coisas mais. Elétrons, pósitrons, etc. Então vocês vejam, as estrelas estão provocando, são usinas nucleares no espaço. Coisa interessante, né? Eu fico, às vezes, interessado em saber qual a temperatura que tem no centro do Sol. Porque eu já vi várias referências. Alguns falam em 10 milhões de graus Celsius, outros falam em 15 milhões de graus Celsius. Aí eu fiquei uma vez com muita curiosidade, pensando que eu podia dar um pulinho lá, em espírito. Mas olha, depois eu li o Allan Kardec no Livro dos Espíritos. O Sol é local e as estrelas são locais de reunião dos espíritos puros. Só eles aguentam aquela temperatura. Você vê, não é tanta vantagem assim a gente ficar espírito puro não, né? Pelo menos nessa visão materialista nossa. É uma reflexão que eu faço para vocês. Muito bom. Até eventualmente explodir como nova e supernova. Então as estrelas têm uma sequência de vida, etc. E uma delas, elas explodem, bum, e mandam a matéria para todo lado. Olhem bem para o seu corpo, olha. Pode olhar. Olha. Você sabe de onde veio essa matéria do nosso corpo? Toda a matéria nossa, do nosso corpo, sabe de onde veio? Das estrelas. E não é do Sol, não. Veio das estrelas, segundo os cientistas, de segunda geração, quer dizer, estrelas que explodiram, e o nosso corpo é formado com a matéria que elas enviaram para o espaço. Agora vocês vejam, eu passando por essas coisas, a minha linguagem é totalmente popular, né? Eu não estou preocupado com coisa nenhuma da ciência. Eu não sou professor de ciência. Um professor de ciência colocaria essas coisas aqui com outra linguagem.
Mas eu tenho certeza que é a linguagem que, de uma certa forma, quem não é professor de ciência, né, vai compreender melhor até. Mas você veja, esse pessoal está exagerando na crença deles, através da ciência, através das equações matemáticas. Está ou não está, pessoal? É muito mais fácil acreditar no mundo espiritual, nos espíritos, etc., do que nessas coisas aí, aparentemente muito complexas, para serem assim assimiladas facilmente. E Áureo recorda, do Monte Palomar podem observar-se cerca de 1 bilhão de galáxias. No tempo de Jesus, os pastores ficavam olhando para o céu. E foi registrado que era possível contar até 7.000 estrelas. Houve um grande progresso através dos mecanismos da ciência, que no Monte Palomar, quando foi escrito esse livro, podia observar 1 bilhão de galáxias. Depois foram outros Monte Palomares para o espaço, como o Hubble. E como é que chama o outro? Telescópio, que está aí no espaço. Eu não me lembro o nome dele. Muito bem. Que estão vendo muito mais do que isso. O Edilson já vai ver pela internet. Só na nossa modesta galáxia existem mais de 100 bilhões de estrelas. Na nossa galáxia. Não, o Sol é estrela. Vocês sabiam? O nosso Sol é uma estrela. É a mesma coisa. Tá certo? É outro número que eu gostaria de verificar. Eu já encontrei 150 bilhões de estrelas em obras científicas. Já encontrei até 300 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Vocês vejam como as coisas estão, assim, de uma certa forma, ainda não tão bem definidas a ponto de terem números exatos, né? Esses cálculos são feitos através de equações que levam em conta a massa, as atrações entre galáxias, etc., que dá para botar ali umas tantas bilhões de estrelas a mais ou a menos, que não faz tanta diferença assim, né? É o que eu acredito. Esses mundos são as muitas moradas da casa do Pai. Neles nascem, crescem, vivem e se aperfeiçoam os filhos do Criador, a grande família universal. São esses mundos as grandes universidades e os grandes laboratórios do infinito. E são também, Deus seja louvado, os berços da vida. Ele está dizendo aí que os berços da vida são as estrelas. Que a vida começa, a vida propriamente dita. Ele não está falando das células, está falando da vida. Começa nas estrelas. Mas o que é a vida? Os mundos são solidários. A vida, na expressão da ciência, tem definições. E, seguindo um roteiro, você sabe quando um ser é vivo. Entre outros, a reprodução, trocar energia com o meio, alimentação, etc. Mas nós estamos falando da vida naquele sentido espiritual da criação. Os mundos são solidários.
é outro tema dominante do capítulo. São solidários entre si os grandes espíritos e os mundos e as humanidades que eles governam em nome do Criador. Exemplo, a transferência de espíritos. Quando Sírius atingiu a posição de sistema de orbes regenerado, transferiu para a capela muitos espíritos orgulhosos e rebeldes. Essa é uma revelação que Áureo faz. Mas Emmanuel é que continua. Quando Capela saiu de sistema de mundos de provas e expiações, transferiu para a terra espíritos rebeldes, recebidos pelo Cristo. Está lá no A Caminho da Luz, bem definido. Muitos desses espíritos regressaram aos mundos de origem. Emmanuel conta que, em especial, aqueles grandes sacerdotes do Egito, foram tudo embora. Numerosos perseveraram em sua rebeldia. Outros colocaram-se a serviço do Cristo planetário. Dizem que Bezerra de Menezes está nesse grupo aí. É assim que a história registra a passagem de luminosos gênios espirituais como os sacerdotes do Antigo Egito, os veneráveis Mahatmas da velha Índia e os vultos admiráveis de Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Ésquilo, Heródoto e Sócrates. Foi, porém, entre os hebreus, isso é revelação de Áureo agora. Até aqui nós vimos com Emmanuel, agora vamos ver com Áureo. Isso está tudo no Universo e Vida. Foi, porém, entre os hebreus que esses missionários mais frequentemente se manifestaram, a começar pelo que seria na terra o neto de Abraão, Jacó, que voltaria como Moisés e como Elias, para tornar novamente na figura sublime do Batista. Ele é o Elias que há de vir. Jesus utilizou as duas últimas encarnações desse Espírito para falar da reencarnação. E Áureo mostra ainda mais duas para trás. Moisés e Jacó. Então, Batista, Elias, Moisés e Jacó. É o mesmo Espírito. Tais como Abraão, que foi Salomão, depois Simão Pedro. Isaac, que seria Daniel, posteriormente João Evangelista. Esse Daniel, se você ler o livro de Daniel, você vai ver que só pode ser o espírito de João Evangelista. Tem as imagens e figuras do Apocalipse de João Evangelista. José do Egito, que viria a ser Davi, depois Paulo de Tarso. E depois José de Egito outra vez, né? Levanta a mão aí, José. Ele vai e volta. E quase todos os integrantes do Colégio Apostólico de Jesus. Então, nesse texto aí, o Áureo fez uma série de revelações mexendo conosco. E nós aceitamos quando gostamos. Outros autores, espíritos, e através de médiuns, etc., colocam essa hierarquia de ligações, etc., com nomes diferentes destes aí. Você adote o que você quiser. No Espiritismo, uma coisa para virar uma adoção geral, uma confirmação geral, tem que ser confirmada universalmente. E isso nós não vamos conseguir mais. Só os princípios da doutrina que podem ser feitos assim. Quando não é princípio, nós temos que adotar a opinião que nós aceitamos melhor para nós. Eu gosto dessa do Áureo. Tá certo? E ninguém vai conseguir a opinião universal dos espíritos sobre essas questões, viu, gente? Vocês podem desistir disso. Basta pensar um pouquinho no que é a opinião universal que Kardec define, para ver que coisas como estas, esses tipos de revelação,
Não dá para ter opinião universal coisa nenhuma. Quando a gente chegar no mundo espiritual, nós vamos encontrar esse mesmo tipo de problema. Nós vamos conversar com os espíritos e uns vão dizer, olha, isso aqui eu acho que é assim. O outro vai dizer, isso aqui eu acho que é assado. É infantilidade pensar que você passando por um mundo espiritual, agora eu vou saber das coisas. Vai nada. Nós vamos continuar o processo evolutivo e vamos ficar sabendo das coisas conforme vamos subindo. Mas como muitas vezes a gente nem consegue subir, não é? É bom pensar em todos os aspectos dessas questões. Vieram de Sírios desde os primórdios da terra para auxiliar voluntariamente ao Cristo, aqueles seres extraordinários como Ana e Simeão, Isabel e Zacarias, e principalmente o carpinteiro José e a Santa Mãe Maria. Olha, o importante desse destaque aí é que esses nomes, depois da citação do Áureo, para nós, do movimento espírita, eles tomaram uma outra dimensão. Uma outra dimensão. A gente lia lá o Evangelho e ficava só preso em Jesus e tal, mas agora a gente vê esses nomes, reconhece neles a solidariedade. Nós devemos a estes seres. Eles se sacrificaram por nós. Eles não vieram cumprir pena, expulsos de mundo nenhum. Vieram por nós. É diferente, meus irmãos. Até aqueles Mahatmas e grandes sacerdotes do Egito vieram cumprir pena e foram embora. Porque não tinham nada a ver com isso aqui. Mas esses tais aí, o Eterno elegera os que se assentariam à esquerda e à direita do Cristo, o Batista para reger sob sua crítica supervisão os problemas da justiça, e Maria para superintender as benevolências do amor. Olha, nós precisamos ler mais, é sobre o Batista, para encarar a justiça sob esse ponto de vista do seu administrador maior. Aquela coragem do Batista, aquela força dele, né? Domina o nosso destino. Nós estamos ligados a ele. Pensar em Maria é uma doçura, né? Nós nos entregamos quando rezamos a Ave Maria. E eu rezo a Ave Maria, de vez em quando, estou rezando. Eu penso na hora da morte, e a Ave Maria tem um trechinho gostoso, né? Na hora da nossa morte, amém. Olhai por nós, pecadores. A hora... É ou não é? Mas o Batista, pode cortar minha cabeça aí, senhor. E também aproveitou e cortou de 300 sacerdotes lá, que estavam criando problemas para a espiritualização do mundo na época. Esse é o nosso objetivo, a solidariedade. É o objetivo do capítulo. Mostrar que existe solidariedade em todas as circunstâncias do processo da vida, desde a sua criação. Pois que tudo foi criado com a coparticipação dos seres superiores. Deus delega aos espíritos puros a cocriação. Está lá, né, no André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Os espíritos estão coparticipando dos processos da criação da vida nas estrelas. E nós, não é? Recebemos a influência desses espíritos. Olha aí, dê uma olhada nisso.
Aí está a nossa família do futuro, meus irmãos. Isso aí é a constelação de Hércules. É para onde o Sol está indo. Ele está caminhando para ela. Na abertura do Reformador, na apresentação do Dr. Thyssen, está lá um texto de Pascal, de 1920, publicado no Reformador, dizendo que a Terra entrará na constelação de Hércules, redimida. Eu tentei fazer essa conta de quantos milênios nós vamos chegar lá. Cheguei nos números, mas eu sei que está errado, então não vou nem falar. Essa coisa precisa ter noções de astronomia, eu não tenho. Precisa saber calcular, o negócio não é em linha reta. A luz é que anda em linha reta, se bem que ela anda no espaço que é curvo, hein? Ela vai assim, viu? Bom, então, e também está citado no livro Obreiros de Vida Eterna por Cornélio, Espírito, que foi publicado em 1946, depois de Pascal. Vocês podem conferir nos dois. É a nossa família. Nós somos da família da constelação de Hércules. Estamos degradados fora dela por um período aí, etc. Gostaram? Resumo. Solucionada a origem da vida, olha, para a ciência foi o acaso. Áureo contesta, o acaso não existe. A vida é criada com a participação de seres superiores. Os próprios homens que provocaram fenômenos orgânicos na matéria do mundo, fizeram com a sua inteligência pessoal. Não foi o acaso. Geração espontânea, Pasteur diz que não existe. Provou lá, dentro de um mecanismo mais rudimentar do que as ideias que foram trabalhadas pelos outros cientistas, outros mecanismos, etc., mas como o Áureo coloca no capítulo, e eu estou atrás dele. Não existe. Dobrando os joelhos ao acaso, pelos mesmos motivos que se dobra os joelhos pela fé, né? Pela imperfeição, querendo as benesses divinas. Os cientistas adorando as belezas da matéria e nós procurando as belezas da divindade. A visão bíblica e astronômica da criação é a mesma. Uma grande explosão. E as estrelas também nascem, crescem e morrem. E são os berços da vida. Então, meus irmãos, em tudo está a mão de Deus, através dos seus filhos. E os mundos são solidários. O contexto de Sírios, a capela, a terra, mostra uma relação de família para nossas almas, através da solidariedade, que é o princípio universal do Evangelho de Jesus, que é a nossa carta de alforria, que é a lei
que gerencia os interesses do universo, desde o nosso nascimento, na vida, no seio das estrelas. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações.